Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal Aumentando Dividendos e hoje eu quero falar com vocês um tema muito importante que é ignorado pela maior parte das pessoas, que é a reserva de emergência. Quando o assunto de investimentos começou a cair no gosto do povo, todo mundo se interessou por ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, mas acabou se esquecendo dessa parte de reserva de emergência que é extremamente importante. E posso falar com propriedade sobre esse assunto porque eu sou uma dessas pessoas. Quando eu comecei, eu ignorei a importância da reserva, fui me dedicando somente à renda variável e quando eu tive um problema financeiro, eu precisei vender algumas ações, o que atrapalhou muito a minha estratégia de investimentos. E eu resolvi fazer esse vídeo também porque esses dias eu estava no Instagram vendo alguns conteúdos de finanças e vi uma influenciadora com uma quantidade boa até de seguidores falando que as carteiras digitais como Mercado Pago, PicPay eram um bom lugar para se guardar a reserva de emergência, já que elas têm também uma boa rentabilidade. E eu discordo completamente disso e vou explicar aqui o motivo para vocês. Primeiro, vamos entender o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência ela é um pilar fundamental para uma boa saúde financeira. Basicamente, parte do seu patrimônio vai estar reservado para imprevistos e situações inesperadas. Essa reserva ela vai te proporcionar uma segurança e evitar que em determinadas situações você precise recorrer a empréstimos e se endivide. E aqui vão 4 palavras muito importantes para a gente entender o que é essa reserva de emergência. A primeira delas, obviamente, é a emergência. São situações que fogem do normal, que não eram previstas. Por exemplo, problema de saúde, desemprego, problemas no carro, um reparo no seu imóvel. Segundo é a segurança. A sua reserva deve ficar em um investimento seguro. Não pode ser uma aposta ou uma empresa que não tem um histórico ali confiável que acabou de surgir no mercado. Terceiro é a liquidez. A sua reserva precisa estar em um investimento que seja acessível a qualquer momento. Por isso não pode ser ações ou fundos imobiliários, nem aqueles títulos de renda fixa que só te permitem resgatar em uma determinada data. O quarto ponto é a diversificação. Sim, quem já viu aqui meus vídeos sobre carteiras de investimentos sabe que eu sempre falo que a forma que eu encontrei, que eu considero a melhor forma para nós evitarmos, ou pelo menos tentar evitar perder dinheiro, é através da diversificação. Isso também pode ser utilizado na reserva de emergência. Você não precisa e nem deve colocar toda a sua reserva em um só local. Só que muita atenção também, porque diversificar é diferente de pulverizar. Da mesma forma que você não precisa colocar somente em um lugar, também não tem necessidade de ter 10 ou 20 investimentos diferentes. E agora que vocês já entenderam esses pilares para criar uma reserva de emergência, eu tenho certeza que surge uma dúvida maior, que é quanto deixar nessa reserva. Eu acredito que isso vai variar de acordo com as situações de cada pessoa. E é interessante você ter em mente também que a reserva ela deve ser feita com base nas suas despesas mensais e não no total do seu salário. Se você é funcionário público, algo em torno de 3 meses da sua despesa mensal já será suficiente para a reserva. Isso porque os funcionários públicos eles têm uma previsibilidade maior de salário. Pode até ser que o ente público em algum momento tenha um problema financeiro e atrase o pagamento, mas dificilmente esse atraso será por um longo período. Além disso, por causa da estabilidade, é difícil esse trabalhador perder o cargo. Logo, a reserva pode ser menor, já que há uma expectativa de salário constante. Se você é CLT, talvez seja interessante ter no mínimo 6 meses das suas despesas mensais. Apesar do CLT não ser estável e correr o risco de ficar sem emprego a qualquer momento, existem alguns mecanismos na legislação trabalhista que dão certa segurança a esse trabalhador. Por exemplo, o saque do FGTS e o seguro-desemprego. Então, esses 6 meses eles vão te dar uma tranquilidade até conseguir encontrar um novo trabalho. Se você é autônomo, como é o meu caso, o ideal é ter no mínimo 1 ano de despesas mensais na reserva de emergência. Alguns podem achar esse prazo exagerado, mas o autônomo não tem segurança nenhuma. Muitas vezes nós temos um mês bom e 3 ou 4 meses ruins. Não temos FGTS, não temos 13º salário e muito menos seguro-desemprego. E a maior parte dos autônomos sequer contribui para o INSS, ou seja, em caso de incapacidade, a nossa renda vai a zero de um dia para o outro. Por isso, é importante ter um valor maior guardado. E agora que você já entendeu o que é a reserva de emergência e quanto você deve deixar nessa reserva, surge uma dúvida de quais são os investimentos interessantes para você guardar esse dinheiro. Aqui eu vou citar alguns, mas eu quero lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos
e que esse conteúdo tem um caráter informativo e educativo para auxiliar no seu estudo. Dito isso, o primeiro lugar que você deve estudar é o Tesouro Selic. O Tesouro é um dos investimentos mais seguros que nós temos no país e, de certa forma, vai manter o seu poder de compra, além de ser facilmente acessível caso você precise retirar algum valor. Temos também alguns investimentos de renda fixa com liquidez diária, por exemplo, CDB, LCI e LCA. É importante que você sempre busque pela liquidez diária, para que você possa sacar a qualquer momento. Além desses dois exemplos, nós temos também as contas corrente e conta poupança. E aqui com certeza alguém vai arrepiar, já que a rentabilidade desses dois locais é extremamente baixa ou até mesmo inexistente. Mas vocês têm que lembrar que um dos pilares da reserva de emergência é a segurança. E na medida do possível, conta corrente ou conta poupança são extremamente seguras, além de ter a liquidez imediata, que é um outro requisito muito importante. A sua reserva de emergência não é para você ganhar dinheiro, é para você se proteger caso ocorra algum problema. E com isso, agora você já pode imaginar alguns locais que você não deveria guardar a sua reserva, pelo menos no meu entendimento, tá? E aqui eu já começo falando das carteiras digitais, PicPay, 99Pay, Mercado Pago. Gente, vamos ser sinceros aqui. São empresas que surgiram há pouco tempo no mercado, não têm aí um histórico de segurança comprovado, não passam essa segurança necessária para você deixar uma parte tão importante da sua vida financeira. Também, nada de deixar reserva de emergência em renda variável. Já vi gente falando que fundo imobiliário é bom para reserva de emergência e eu acho que isso é uma piada de mau gosto. Renda variável está sempre oscilando, então vai que na hora que você mais precisa ali do seu patrimônio, está 10 ou 20% menor. Além disso, não tem a liquidez necessária. Às vezes você vende uma ação ou um fundo imobiliário e demora 2 ou 3 dias para receber aquele valor na sua conta. Então é isso que eu queria passar para vocês e apenas resumindo aqui. Reserva de emergência é para emergências. Nada de usar isso para viajar ou trocar de carro sem necessidade. Tem que ser em local seguro e com liquidez. Não é para aumentar o seu patrimônio e não pode ficar em renda variável. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e peço que se inscrevam aqui no canal caso tenha sido útil, porque isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e me ajuda a continuar produzindo também. Então é isso e até o próximo.